Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus, capítulo 3, versículo 2, 6 e 11. Vamos ler? Diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista está dizendo isso. Pregação de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 6: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 11: e eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 9, versículo 13. Hebreus 9, 13 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, 9 diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Obrigado. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Imagina você, João Batista, aparecendo num deserto, um sujeito meio estranho, que vestia uma roupa meio estranha, comia umas coisas meio estranhas, pregando sobre arrependimento e batizando os que vinham até ele. Inclusive, Yeshua foi um deles que chegou até ele e ele o batizou. A pregação de João Batista era simples, porém pesada, profunda. Era uma pregação de arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ele batizava, e cada um confessava os seus pecados, e ele cria que o que ele estava fazendo era preparação para um caminho, para aquele que viria após ele, que batizaria não só com água, mas batizaria com fogo, que faria muito mais daquilo que ele estava fazendo, porque ele mesmo declara que aquele que viria após ele, o Messias que viria após ele,
Ele não era digno nem de amarrar as suas sandálias. Mas essa palavra de João Batista, arrependei-vos, confessai seus pecados, perdão de pecados e batismo, que pois é chegado ao reino dos céus, é muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque remissão de pecados se fazia no templo. O que João Batista estava pregando era uma mensagem sacerdotal. E o que ele estava fazendo e praticando, chamando-os para o arrependimento, batizando para que fossem perdoados os seus pecados, quem fazia isso é a figura do sacerdote no templo. Era como se João Batista tivesse pregando aquele povo, e uma mensagem pesada, porque imagina ele falasse: olha, não precisa ir no templo fazer isso, eu estou proclamando, pregando, pedindo para que vocês façam isso aqui. Agora, por que João Batista pregava isso? Ele mesmo dá a resposta: pois é chegado o reino dos céus. Então, se a entrada no reino dos céus é o arrependimento, que é a mudança de mentalidade, que é a mudança de pensamento, que é a mudança da estrutura do pensamento, se o arrependimento me dá condição de entrar no reino dos céus, aquilo que me estabelece uma nova estrutura espiritual para ser um filho do reino de Deus é o sacerdócio. E o que é o sacerdócio? Se não ministrar diante do Senhor, se não ter acesso ao Senhor, se não ter acesso à sua presença. Sacerdócio é eu poder entrar na presença de Deus, sabendo que os meus pecados não estão sendo levados em consideração, pois justificado eu estou pelo sangue de um sacrifício que me justifica e que me perdoa. Logo, todo filho do reino de Deus precisa exercer o seu sacerdócio, mas não com uma forma de trabalho, porque além de tudo o trabalho sacerdotal, o sacerdote ele tinha as cerimônias que era um trabalho para a tribo de Levi. Eles se isentavam do trabalho, eles se isentavam de ter uma herança, eles se isentavam de ter uma terra, para poder estar ministrando diante do Senhor, representando o povo diante de Deus. Ministrando diante do Senhor para representar o povo diante de Deus. Então, o que João Batista estava pregando não era apenas anunciando o reino dos céus, mas falando de uma nova estrutura que haveríamos de receber, para que tudo convergisse ao que Deus sempre desejou. Êxodo capítulo 19, versículo 6, que nós lemos, diz que a nação seria uma nação de reino e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, um novo cântico havia neles, era um reino de sacerdotes, de filhos que podem ministrar diante do Senhor e entrar em sua presença. Nós temos essa legalidade e nós temos esse acesso pelo sacrifício de João Batista, quando anuncia o reino de Deus e anuncia toda essa estrutura sacerdotal aos filhos que viriam, ele disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele anuncia o Messias e ele sabia dessa nova estrutura, dessa movimentação dos céus sobre a terra,
para que todos aqueles que crescem tivessem o poder de serem chamados filhos. Mas filhos para quê? Se não a estarem diante do Pai, se não a estarem em sua presença. Então o sacerdócio não é algo que se aprende para poder praticar. Sacerdócio é algo que nós devemos nos tornar por ter entrado no reino de Deus, por ter entrado no reino dos céus, por ter tido acesso à justificação, à redenção, à purificação dos nossos pecados. Então nós somos salvos não apenas para ir para o céu. Nós não somos salvos para encontrar o Senhor quando nós morrermos. Não. A salvação é parte de um processo. A restauração, a justificação, a redenção, ela me trouxe uma nova estrutura de vida. Isso vai afetar toda a minha vida. Vai começar a afetar o meu espírito, porque sou vivificado em Cristo. Vai começar a afetar agora o meu corpo físico. Vai começar a afetar agora as minhas emoções. Agora afeta tudo. Afeta o meu dia a dia, os meus hábitos, afeta as minhas estruturas de pensamento, as minhas estruturas de linguagem, afeta agora como vou me comportar, afeta agora toda a questão relacional com todos os homens, as questões familiares, afeta tudo. Isso é sacerdócio. Não é quando eu congrego para se ter uma missão, mas eu congrego porque tenho uma missão. A igreja é a própria missão que Deus tem aos homens. Então nós não congregamos para ter uma missão. Se nós congregarmos para ter uma missão, nós seremos feridos, e por isso muitos estão feridos. Porque a igreja, ela não tem uma missão, a igreja é a missão. A igreja não é o sacerdócio. O sacerdócio é você poder ser chamado de filho de Deus e poder ter acesso à presença de Deus e cultivar isso em sua vida. O sacerdócio é você poder ter a liberdade de todos os dias pela manhã levantar e adorar a Deus. O sacerdócio é saber que tudo na sua vida agora converge para a adoração a Deus e para a glória de Deus e para louvor ao seu nome. Como nós ministramos aqui na sexta-feira, Salmo, eu não lembro agora o capítulo 67, algum versículo, não lembro agora o versículo que nós lemos, mas ele dizia assim: una o meu coração ao temor ao seu santo nome. Una o meu coração ao temor ao nome de Deus. Isso faz parte do sacerdócio. Quando eu entendo que essa nova estrutura que Jesus trouxe, esse pacto dessa nova aliança, do sangue de Jesus que me justificou, foi para me formar um filho. E eu não ser apenas um membro, eu não ser apenas alguém que pode colocar o seu talento à disposição dos outros, mas eu me tornei um filho de Deus, e por isso tenho acesso ao Senhor. E eu não dependo de outros para ter acesso à presença de Deus. Eu não dependo de outros a não ser Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou amadurecido no Senhor, por isso eu tenho em minha vida esse coração de sacerdote. Posso ministrar diante de Deus, posso orar, posso suplicar, posso interceder, posso estar em sua presença, porque sou justificado, posso confessar os meus pecados, posso receber o perdão do Senhor,
porque sou justificado pelo sangue de Cristo, pelo sumo sacerdote, pelo sacrifício que me trouxe essa oportunidade, esse privilégio. E aí está a razão de nós adorarmos ao Senhor. Aí está a razão e a base, um fundamento para vivermos com Deus. Aí está a razão. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus está dizendo isso aos discípulos e ele diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Esse reino de sacerdotes está ligado diretamente a formarem discípulos. E a ordem de Jesus aos seus discípulos foi: ide, fazei e ensinai. Não foi só apenas o ide, às vezes a gente para aí, né? Às vezes a gente para no ide. O Senhor ordenou o ide, aí a gente vai, a gente não sabe para onde vai, mas a gente vai. Aí a gente chega onde a gente foi e não sabe o que fazer, mas a gente veio. A gente está cumprindo o ide. Mas o ide de Jesus aos seus discípulos foi: ide, fazei. E a gente às vezes para no fazer. Porque que a gente faz? A gente vai e faz, vai e faz, vai e faz, vai e faz. A gente não sabe o porquê a gente faz, mas a gente vai e faz. E aí, ao invés de fazermos, tendo a mentalidade, o fundamento de sermos filhos, a gente faz na mentalidade de um trabalhador. Mas todo trabalhador cansa, todo trabalhador quer o seu salário, todo trabalhador quer descanso, e todo trabalhador, a hora que vê uma oportunidade melhor, ele sai e vai para a oportunidade melhor. Então, se a gente servir a Deus na mentalidade de um trabalhador, a gente sempre vai correr riscos porque o trabalhador cansa. O trabalhador quer o seu direito, o trabalhador quer, se possível, privilégio, o trabalhador quer uma boa equipe de trabalho, o trabalhador quer boas ferramentas de trabalho. Pensa no seu trabalho desse jeito. Mas Jesus ordena aos seus discípulos: ide, fazei. Também não é ir e não fazer nada. Ide, fazei. E ele diz: ensinai. Ensinando o quê? E batizando-os. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem ensina sabe qual é a estrutura daquele que ensina. A estrutura daquele que ensina, ele precisa entender todos os fundamentos para poder ensinar aquilo que quer ensinar. Ainda que ele não passe ou não transmita todo o conhecimento, aquele que ensina precisa ter todo o conhecimento fundamental para poder ensinar bem ao outro. Se você aprende a fazer uma conta 2 mais 2, você até consegue ensinar alguém que não sabe uma conta. Quanto é 2 mais 2? 4. Mas se eu te digo assim: ensine aí, por favor, alguém a fazer a conta 45 elevado ao cubo, parênteses, 2 vezes x, fecha parênteses, colchetes, 7 mais AC, sei lá, fecha, você já está se embaralhando, né? Fala assim: ensine o outro a fazer uma equação do segundo grau, ou você descobre todas as raízes, aí vai saber primeiro o que é um número elevado ao cubo, depois você precisa saber qual vem primeiro, parênteses, colchetes ou chaves. Lembra? Qual que faz primeiro? Você não sabe mais fazer essa conta porque você só aprendeu para passar de ano. Só para isso você aprendeu para passar de ano, isso só. Mas para você
para você ensinar uma conta, uma equação do segundo grau, vou lhe falar o que você precisa saber: matemática. Matemática, você não vai aprender apenas a fazer uma equação do segundo grau. Matemática, você vai aprender tudo de matemática. Então, quando Jesus está falando aos seus discípulos, ide, fazei e ensinai, ensinando a guardar, vai ensinar a guardar, mas o que é que a gente precisa saber para ensiná-los? A gente precisa saber tudo. Tudo. A gente vai precisar saber tudo. Vai ensinar o que? Eles a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. Então nós vamos ter que conhecer sobre Jesus para poder ensinar as coisas que Jesus tem ordenado. Para você ensinar uma equação do segundo grau a alguém, você precisa saber de matemática. Para você ensinar alguém a guardar, você precisa saber de Jesus. Porque era para ensinar a guardar aquilo que Jesus estava ordenando. Então eles precisavam conhecer sobre Jesus. E aí é onde entra, às vezes, o erro do não exercício do nosso sacerdócio diante de Deus. Porque nós estamos tentando ensinar coisas que nós ouvimos ou coisas que nós vimos, sem conhecer aquele que mandou guardar. Sem conhecer aquele que ordenou tais coisas. É simples assim. Como eu posso ser um pastor e ensiná-los a palavra? Eu posso. Mas o ide, fazer e ensinai não é eu aprender daquilo que eu preciso lhe ensinar, é eu aprender daquele a quem mandou eu ensinar. Então quem enviou-me foi Jesus, eu preciso aprender dele. Porque depois ir, fazer e ensinar as coisas que ele tem ordenado fica fácil, fica leve e é um privilégio. Às vezes o ministério é pesado, a igreja fere, a missão fere, porque nós estamos tentando ir, fazer e ensinando algumas coisas, mas sem aprender daquele que mandou que nós ensinássemos. E não adianta eu tentar te ensinar sobre a oração se você não orar. Não adianta eu tentar te ensinar sobre devocional se você não tiver essa prática. Não adianta eu te ensinar como é que se lê a palavra. A gente pode pegar um estudo, fazer um estudo aqui. Como é que se lê a palavra de Deus? Se você não ler a palavra, não vai adiantar nada. Porque o sacerdócio, ele aprende daquele a quem está mandando, daquele que está ordenando. O sacerdócio é aprender e ter a revelação daquele que revelou a palavra. Não apenas da palavra. Porque a teologia pode revelar a palavra, mas só o sacerdócio vai revelar aquele que revelou a palavra. Você me entendeu? Então você pode ser expert no conhecimento da palavra, mas se você não conhecer aquele a quem está sendo escrito sobre, então você não é um sacerdote. Você só está correndo o risco de ficar orgulhoso. Porque tem duas coisas que geram orgulho no nosso coração: conhecimento e dor. Ou conhecimento demais gera orgulho, ou dor. Passa um momento aí de muita dor, de muita dificuldade. O que vai acontecer com você? Às vezes, né? Claro, não é sempre. Só corre-se o risco. O que vai acontecer com você? Nossa, passei isso daí, ninguém me ligou. Ninguém falou nada comigo, hein? Rapaz, nossa, ninguém me procurou. Ninguém me ajudou. Não encontrei ninguém. É o orgulho. Que a dor te isolou, te fez afastar. A dor não te fez pedir ajuda. Ou conhecimento demais. Conhece demais, já sabe, já viveu, não precisa de mais nada. E são coisas
guardadas no nosso coração, que nos afastam da sabedoria, que nos afastam do temor. E se eu me afasto do temor, se eu me afasto da sabedoria, se eu me afasto da verdade, eu estaria afastado do sacerdócio que era para eu estar cumprindo. Porque não crer na verdade e crer na mentira te leva para o mesmo lugar. Se você não crer na verdade, mas crer na mentira, no mesmo lugar, vai todo mundo junto. Aqueles que não creram na verdade e aqueles que creram de forma errada. Vai para o mesmo lugar. Por isso, como disse Salmos, una o meu coração ao temor ao santo nome do Senhor. Ou como disse Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, antes de tudo, sejais vocês sacerdotes, colocando aqui na nossa versão, antes de tudo, sejais vocês sacerdotes, porque estão orando, suplicando, intercedendo em favor de todos os homens. E é esse o trabalho sacerdotal. Porque o sacerdote não entrava no Santo dos Santos para salvar a si mesmo. Ele entrava em favor de uma nação. Era em favor do pecado de toda uma nação. Era em favor do pecado daqueles a quem trouxeram o sacrifício. E o que é sacerdócio? Sacerdócio não é fazer alguma coisa na terra para tentar tocar o céu. Sacerdócio é deixar e permitir que o céu toque a terra. Caim e Abel, Gênesis capítulo 3, é isso? Caim trouxe da oferta da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho uma oferta ao Senhor. Agradou-se Deus da oferta de Abel. E não agradou-se da oferta de Caim. Sabe o que Abel fez? Além de oferecer ao Senhor o primeiro, o primogênito, ou seja, antes de tudo, ele ofereceu um sacrifício como oferta. É um trabalho sacerdotal, porque foi antes de tudo, foi um sacrifício. E Deus se agradou da oferta de Abel, não porque Abel fez de forma correta, mas porque ele revelou a vontade dos céus. A Caim ofereceu aquilo que era da terra. Pode ler, está escrito isso. Então não é uma igreja bonita que vai tocar os céus. O que toca os céus são aqueles que permitem os céus tocar, e aí nós só revelarmos aquilo que os céus estão tocando. Esse é o trabalho sacerdotal. Então não é a minha oração que vai tocar o coração de Deus. Porque senão nós idolatramos até a oração. Não é a minha oração que vai tocar o coração de Deus. É o quanto eu estou rendido ao que Deus ou os céus estão dizendo, e eu só estou revelando e manifestando. Pode ser através da oração, pode ser através da intercessão, pode ser através da súplica, pode ser através das ações de graça. Então o que é adoração? Adoração é eu cantar junto com os anjos. O que é cantar junto com os anjos? Veja o que os anjos cantam. Não tem uma música que diz o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que nós estamos falando ou cantando nessa música nada mais é que a adoração reflexo de uma contemplação. E eu lhe pergunto, qual é o nível de sacerdócio
que nós estamos exercendo que você não contempla mais. Terça-feira eu falei para o Luca, combinei com o Luca e com a Melissa, chamei meu irmão, chamei o meu sobrinho Davi, e eu falei, vocês vão matar a aula hoje que a gente vai na cachoeira. Foi uma aventura, né? E a gente foi pela trilha, tudo, tá? É longe. Chegamos na trilha, a cachoeira estava lá. A água estava muito gelada, não dava para entrar. Eu e o Patrick entrou, mas as crianças não. Paramos lá na cachoeira, sentamos, e eles perguntaram, o que a gente vai fazer aqui? E a gente vai contemplar. Vocês não sabem o que é contemplar? Nós vamos contemplar. Senta. Olha a cachoeira. Olha. Pensa num negócio bonito. É bonito, né? Pensa num negócio bonito, cara. É muito bonito. Sente e olha. O trabalho sacerdotal de adoração nada mais é e precisa ser o reflexo de uma contemplação. Acho que tem até uma música do André. Contemple o Senhor, contemple o Senhor. Contemplar. Então como é que eu oro? Contemplo. Fecha os olhos. Por isso que acho que a gente fecha os olhos. Contemple. Reflete. Deixa sair aquilo que você está contemplando. Antes de tudo, as orações, as súplicas, as intercessões em favor de todos os homens é um trabalho sacerdotal. Por que nós não intercedemos? Porque a gente não contempla. Por que a gente não adora? Porque a gente não contempla. E pensa num privilégio que nós temos, que grandes homens de Deus na Bíblia não tiveram. Apesar de que a gente queria ter sido Moisés. Eu queria ter sido Moisés. Já pensou que eu queria ter sido Davi. Mas pensa Estevão, no capítulo 7, versículo 48 de Atos, dizendo, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Pensa João Batista pregando, não vai ser mais essa estrutura do templo, não é mais essa estrutura, não. Está chegando o tempo de que Deus vai revelar como é ser um sacerdote e ministrar diante dele, porque ele deseja um reino de sacerdotes. Ele deseja um reino sacerdotal. E aí a nossa adoração, a nossa oração, a nossa intercessão, exercendo um sacerdócio, a única coisa que nós podemos oferecer ao Senhor é deixar Ele extrair de nós tudo aquilo que nós temos de melhor, tudo aquilo que nós temos de excelente, tudo aquilo que nós temos de primazia. Você pode dizer, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de oferecer nada a Deus. Mas eu posso lhe dizer, não importa o seu grau de escolaridade, nem sua condição financeira, não há um sequer que não tenha primícias a oferecer ao Senhor. Não há rico, pobre, tribo, língua, nação, seja qualquer parte desse mundo, qualquer um pode oferecer a Deus aquilo que é primeiro, aquilo que é primazia, antes de tudo. Antes de tudo. E não há ninguém que não possa oferecer ao Senhor aquilo que é reflexo dos céus. O trabalho sacerdotal nada mais é do que refletir aquilo que Deus
fez de entregar o seu único filho. É nós refletirmos os céus, fazendo a mesma coisa que Deus fez antes da fundação do mundo. E por isso homens estão escritos, homens tiveram relevância e hoje nós lemos aquilo que eles fizeram. Muita gente fala assim, entregue seu Isaac, entregue o seu sacrifício no altar do Senhor. Mas Abraão foi com Isaac embora. Abraão não deixou Isaac no altar de sacrifício. Abraão foi com Isaac embora. Então quando fala, vamos melhorar isso aí. Quando fala assim, entregue o seu Isaac no altar do Senhor, vamos melhorar isso daí. Não é uma coisa que você vai tirar e vai dar. É o reflexo daquilo que Deus iria fazer, de abrir mão do seu filho e entregá-lo. Porque o sacrificado em Abraão e Isaac foi um cordeiro que apareceu. Deus proveu, foi as palavras de Abraão. Mas Abraão acreditou e manifestou o reflexo dos céus, de entregar o seu filho a Deus, sabendo que Ele é o provedor de todas as coisas, o sustentador. Nada mais é do que um trabalho sacerdotal. Assim como Ana e Penina, 1 Samuel, capítulo 1. Eucana, casado com Penina, tinha muitos filhos e provocava Ana. Porque Ana era mais amada por Eucana, mas não podia ter filhos. Até que Ana decidiu orar ao Senhor, clamar angustiadamente, até que o sacerdote Eli olhou para Ana e: o que você está orando desse jeito? Você está bêbada. E ela revelou: não, eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho. Eu nunca entendi isso direito. Porque a mulher orou para ter um filho, mas prometeu: se eu tenho um filho, eu vou entregar ele. Se eu tenho um filho, eu vou deixar ele lá no templo. Eu nunca entendi isso direito, essa lógica de você querer tanto um filho. Então ela só queria o quê? Ficar barriguda? Ela só queria isso? Tão fácil ficar barriguda? É tão fácil, não é verdade? Aqui é fácil. As Coca-Cola, né Paulo? As Coca-Cola, um X-Tudo, um Fidelis. Aí Ana pede um filho a Deus e fala: vou entregar. Agora, escute algo. O povo pediu um rei, porque Eli não tinha mais moral, nem espiritual, para governar sobre Israel, e nem os seus filhos. E o filho que Ana entrega no altar nada mais foi do que um profeta que restaurou o sacerdócio sobre Israel. Naquela época eram raras as visões, já não havia mais visões, e Samuel, menino, entregue, ele ouve a voz de Deus e ele atende ao chamado do Senhor. E é ele depois que é usado para ungir o primeiro rei de Israel e o segundo também. Se nós compararmos Penina e Ana com a igreja, a gente pode ter uma igreja com muitos filhos, amada. Mas precisa haver uma igreja que ora, que busca para gerar filhos a restaurar o sacerdócio. Então a gente pode ter
uma igreja que quer ter muitos filhos e todos querem. Mas se os filhos não forem entregues a restaurar o sacerdócio, então não reflete a vontade dos céus, então não reflete a vontade de Deus. Alguém na terra precisa unir a vontade dos céus para que nós nos unamos a Ele e nos tornemos parecidos com Ele. Porque a gente quer ser parecido com Jesus, mas a gente não quer se entregar. A gente quer ser parecido com Jesus, mas a gente não quer se submeter. Se eu lhe falasse, você precisa orar, eu lhe daria só uma razão. Jesus orou. Ele orava. Imagina que para escolher os discípulos, Jesus era Jesus, mas para escolher os discípulos ele ficou uma noite inteira orando só para escolher os discípulos. Só para fazer algo que a gente faria rapidinho. Se eu falasse assim, escolhe 3 pessoas aí para limpar a igreja, rapidinho, ia levantar, eu sei. Rapidinho. Você já pensou, falasse com Jesus, escolha 3 pessoas aí para limpar a igreja, ele ia falar, me dê essa vigília. Deixa eu orar primeiro. Vou passar a noite toda orando. Amanhã de manhã eu posso mandar um zap para você e falar as 3 pessoas que podem limpar a igreja. Por que Jesus faria isso? Se não para exercer um sacerdócio santo, senão para depois, após dele, essa nova estrutura espiritual, nos formar nação santa, sacerdócio real, geração eleita, sacerdócio real. Porque ao nos unirmos com ele, nos tornamos como ele é. E viver esse sacerdócio diante de Deus vai depender da nossa proximidade com a verdade. Quarta-feira nós falávamos aqui, os apóstolos viram Jesus subir, até que um anjo disse a eles, por que vocês estáis assim temorosos? Esse mesmo que vocês estão vendo subir, é o mesmo que vai descer nesse monte das oliveiras aqui. Então, para eles viverem os últimos dias e pregarem que Jesus estava voltando, não era uma questão de proximidade com o tempo, era uma questão de proximidade com a verdade. Eles ouviram o anjo disso, eles viram Jesus. Então, não é uma questão de, apóstolo, eu não vou ainda porque ainda não é meu tempo. Eu estou dando um tempo, estou pensando, vou dar uma afastada. Viver aquilo que Deus tem, ou vou dar uma organizada. Não, aqui eu não estou bom ainda, vou dar uma organizada, quando tiver uma organizada, aí eu pego firme. Não é uma questão de proximidade com o tempo ou com as coisas. A questão é uma proximidade com a verdade. Se você está próximo da verdade, não tem como não ser pego. E o tempo é hoje. O tempo do Senhor é o hoje. Sabe, a gente fala assim, o futuro pertence a Deus. O futuro pertence a Deus. O passado também. E a gente se esquece que o hoje é do Senhor e seu. Que o passado já não dá mais para você voltar para consertar mais nada. É do Senhor. O futuro, tu não chegou lá ainda, não sabe se vai chegar. É do Senhor. E o hoje, o agora, você está aqui. E você está vivendo o hoje. Que há 1 hora atrás já passou e você já não consegue mais mudar o que 1 hora atrás você fez.
é o hoje, é o agora. Esse é o tempo que me aproxima de Deus. Lá para frente eu não sei. Porque daí a gente vai decidir se a gente vive um movimento ou um monumento. Ou a gente é um monumento parado, esperando alguma coisa acontecer, ou nós estamos em movimento, porque o trabalho sacerdotal, ele é fundamentado em eu ter uma mentalidade de filho, porque esse é o motivo de Deus tirar o povo do Egito. Porque Deus disse a Moisés: vai lá e peça a Faraó que peça a ele para que o povo vá embora, para que ele possa adorar. Moisés vai a Faraó e Faraó disse o que para ele? Vocês podem adorar aqui. Mas escravo não adora. E eles eram escravos. O escravo não pode exercer um trabalho sacerdotal. O escravo não pode contemplar. Porque o que o escravo tem é fundamentado no seu trabalho. Eles precisavam era ser livres. Por quê? Porque o sacerdócio que traz a condição para adorarmos ao Senhor. É o sacerdócio que traz a condição para intercedermos, para orarmos, para suplicarmos diante dos homens. É o sacerdócio que traz a condição de exercermos a vocação, o ministério que o Senhor nos deu. Então, olha, escute algo. Nossa, se a nossa igreja tivesse dinheiro, hein? Nossa, a gente podia fazer tanta coisa. Se você não tem propósito, não adianta dinheiro. Porque Deus traz o recurso para quem tem propósito. Para quem enfiar dinheiro aí, não ia saber nem o que fazer. Se não tem sacerdócio, vai fazer o que com tanto dinheiro? Por isso que, pastor, é pecado jogar no Baurocap, na Mega Sena. O senhor vai querer o dízimo? Pecado é ser escravo até de R$10. Que não é a quantidade que vai dizer o quanto você é escravo ou tanto que você é sacerdote. É a condição. Porque tem gente sem dinheiro que é orgulhoso que nem tivesse dinheiro. É ou não é? Assim como o sacerdócio traz condição de vivermos no reino de Deus, o reino de Deus é que traz condição de nós sermos igreja. Porque ser igreja por ser igreja só é um ajuntamento de pessoas. Só vai o quê? Formar filhos. A gente pode até ser amado, mas tem uma igreja que está orando diante do Senhor, que o sacerdote nem está entendendo mais, aquele sacerdócio contaminado, não está entendendo o que está acontecendo, mas ela está gerando lá um filho para ser entregue para restauração. Está gerando um filho que ouve a Deus, está gerando um filho que vai restaurar o sacerdócio destituído. Por isso é tão importante o pacto que nós temos com Jesus, a aliança que nós temos com Jesus, com o seu sangue, não é brincadeira. Esse pacto não é para a gente, no dia da ceia, lembrar dele e pedir perdão. Pecou no varejo, pediu perdão no atacado, no dia da ceia. Pecou pecado por pecado, gostoso, cada um. Isso. Mentiu gostoso. Falou mal gostoso. Criticou, fez tudo. No dia da ceia, pegou o copinho lá do suco de uva, pediu perdão no atacado. Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Pecado tem que doer mesmo.
Se não, arrependimento tem que gerar tristeza mesmo. Esse é o sacerdócio. Esse é o sacerdócio do Senhor. Esse é o sacerdócio que nós precisamos exercer diante dele. Juízes capítulo 21, versículo 25 diz assim: o povo não tinha rei, por isso cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. O texto não diz que o povo fazia o que era mal. O texto diz que ele fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Muitas vezes a gente está sendo a igreja, fazendo o que é bom aos nossos próprios olhos, mas a gente não tem um lugar para o nosso ouvido, a gente não tem uma palavra de submissão, a gente não tem uma palavra de comando, a gente não tem uma palavra de serviço, a gente não tem uma palavra, uma só de unidade. E onde está o sacerdócio? Cada um fazendo o que é bom aos seus próprios olhos, ao que é reto aos seus próprios olhos. Onde está o sacerdócio quando a gente vive uma vida independente do outro, não trabalha e não vive para a comunidade, não pensa na comunidade? Porque o sacerdote não vivia para si. O sacerdote não vivia para si. Eu posso até lhe dizer, Deus está levantando homens, mulheres que vão cuidar de pessoas, que vão ser canal para pessoas, mas se você não estiver disposto a abrir sua geladeira, sua carteira, sua casa, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Nem de um gato você consegue cuidar se você não estiver disposto a abrir sua casa, sua carteira, sua geladeira. Se você não estiver disposto a abrir mão, se você não estiver disposto, então você não está ouvindo os céus. O Senhor precisa de homens que ouçam os céus, que contemplem, que adorem contemplando, que falem apenas aquilo que estão vendo, que cantem aquilo que estão contemplando, que tenham o coração grato, cheio de gratidão. E não adianta ser grato apenas pelo seu esforço, porque isso é orgulho, isso não é gratidão. Se você trabalhou, é claro que você vai poder comprar. Aí você fala assim, sou grata a Deus, porque olha, comprei a geladeira que eu queria, comprei o sofá que eu queria, comprei o carro que eu queria, comprei a casa que eu queria. Não, isso é o seu trabalho que comprou. Gratidão é poder ter o coração cheio de alegria e de adoração pelo oxigênio que você não pode ter. Você pode trabalhar, pode ter o dinheiro que for, mas o oxigênio, se Deus não te der, você não tem. Gratidão é você poder contemplar todas as manhãs que o sol nasceu e você não fez esforço nenhum, e todas as 6 bilhões de pessoas desse planeta não fez nada para que o sol aparecesse. Gratidão é você enxergar e poder ver a Deus e contemplar, adorar, agradecer a Ele por tudo isso que Ele está fazendo. É entregar tudo realmente ao Senhor na inteireza do seu coração e na pureza que nós precisamos ter em Cristo. Sacerdócio é buscar em Cristo pureza de uma criança. Sexta-feira, meu amigo já tinha me telefonado e falou assim, meu filho quer conhecer o Capitão América. E eu falei para ele já que eu vou na casa do Capitão América e tal. Falei, vamos fazer o seguinte então, vamos na escola dele. Eu chego lá na escola dele, entro na sala de aula e falo, Arthur, eu vim aqui porque eu sou seu amigo. Aí ele falou, vamos? Falei, pede para a diretora. Ele pediu para a diretora, ele me ligou e falou assim, a diretora deixou, 4 horas da tarde você tem que estar lá. Falei, tá bom, então vamos, né, cara? E eu morrendo de vergonha, mas pensa numa vergonha que eu tenho. Chegamos lá, na escola, a diretora me chamou, falou, senta ali naquela salinha.
Falei, tá bom, né, cara? Um calor, liga o ventilador, liga o ventilador. Eu sentei na salinha e eu tava cantando assim: não tenho palavras para agradecer tua bondade. Quando eu escutei as crianças cantando, capitão, cadê você? Eu pensei, o que eu estou fazendo com a minha vida, Jesus amado? Aí o Patrick veio, mano, agora você vai ter que ir lá, você vai ter que entrar, as crianças estão tudo lá esperando, cara. Cara, vou falar para você, mano, eu estava vestido de Capitão América, mas eu entrei igual a Maísa, eu estava com tanta vergonha, cara. Todas as crianças estavam me esperando, todas. Aí a diretora falou assim, você está meio rouco, né? Vou pegar o microfone para você falar aí com a criançada. Falei, meu Deus, o que o Capitão América vai falar com essa criança? Falei, vou pregar para elas, né, cara? Quem obedece os pais? Eu falei, parecia o Gugu Liberato, mas era o Capitão América. Quem que obedece os pais? Falei com tudo a elas, né? Aí a diretora pegou e falou assim, ó, não tem uma música para você dançar? Falei, filha, não é carreta furacão, não. Devia ter trazido um fofão. Eu falei, nem carreta furacão, não, eu vou dançar o quê, cara? Aí, mas ó, devia ter umas 200 crianças lá. Só tinha 2 que estavam chorando. 198 achou que era o Capitão América que estava lá. Achou que era o Capitão América. Todas elas vieram e me falavam, eu brinco, eu assisti seus filmes e tal, não sei o que, todas. E no meio lá das crianças, eu tava assim, eu pisei no pé de uma e tal, aí eu vi uma menininha, que eu conheço o pai e a mãe dela. O pai e a mãe dela já foi um filho já. Aí eu olhei para ela e falei, que saudade que eu tô de você, eu conheço seu pai, conheço sua mãe. E saí. Quando eu estava indo embora, essa menininha me pega uma flor, vai lá e entrega para mim a flor, assim, cara. Falei, vocês querem acabar com a minha vida? Quer acabar com a minha vida? E aí, eu que fui lá num propósito, vou lá tocar o menino, porque ele quer conhecer o Capitão América. Eu fui tocado, porque todas as crianças acreditando, e todas as crianças querendo dar um abraço, todas as crianças vivendo aquilo lá, e tudo que eu falo aqui, nem a professora olhou para mim e falou assim, ó, fala para ele me obedecer. Fala para o Gabriel me obedecer. E eu falei, Gabriel, nós temos uma missão, você pode entrar comigo nessa missão? Ele, posso, capitão? Falei, vamos obedecer a professora? Você promete para mim? Ele, prometo. Aí, cara, o sacerdócio é isso. A gente vai adorar, a gente vai orar, a gente vai ser igreja achando que vai tocar os céus. Aí o que acontece? A gente se permite os céus nos tocarem. Para quê? Para que a nossa mentalidade não canse, para que a nossa mentalidade, para que a nossa vida não seja um enfado, não seja um fardo pesado. Porque você não vai na igreja? Eu não sei, estou tão desanimado, cansado, tão desanimado. É simples. Vai tentando tocar os céus, você não consegue chegar lá. Tenta construir uma torre para chegar, você nunca vai conseguir. Se você não se permitir deixar os céus te tocar, nunca nós seremos sacerdotes diante do Senhor. E o reino dele é de sacerdotes, o reino dele não é de desviados, o reino dele não é de desanimados, o reino dele não é de desistentes, o reino dele é de filhos, de sacerdotes, de homens e de mulheres que deixaram os céus tocar, que entendem que o tempo do Senhor, o dia do Senhor, esse é o dia do Senhor, o dia que o Senhor já fez é o hoje.
Então nós estamos ministrando a palavra, não esperando tocar o seu coração, mas que os céus toquem o seu coração. Que os céus te toquem, porque se os céus não te tocar, você não será um sacerdote. E aí não é um reino de discípulos, não é um discipulado onde não há propósito. Porque pecado não se discipula. Pecado não se discipula. Uma vida totalmente no caminho torto não se dá para discipular, porque o evangelho não é para melhorar o homem. O evangelho não é para melhorar. O evangelho é de transformação, é uma nova estrutura. Então experimente adorar deixando os céus te tocar. Experimente colocar lá no YouTube, lá, não a música que você já está acostumado. Experimente tocar uma música lá, talvez uma que não tenha letra, para você começar a adorar. De maneira com que você contemple e cante aquilo que você está contemplando. De maneira que você contemple e ore e interceda aquilo que você está contemplando. Orando a vontade dos céus. Porque os céus está à procura de homens que se permitem. Porque se eu falar ide, o ide de Jesus, e você só for, tchau, vai embora, acabou. Se você só ir e fazer, ou se você só fazer, você vai cansar. E ir de fazer e ensinar, então como que eu vou fazer isso? Aprendendo daquele que está enviando. Vamos orar. Fique em pé no seu lugar. Vamos falar com o Senhor.